Olá! Hoje o episódio do Bloquinho do Roupão tá diferente. Sou eu, comigo mesma, e eu tô aqui para contar para vocês o meu processo para conseguir amamentar a Elo. Na época em que a gente vivenciava aquele momento na amamentação da Elo, muitos de vocês que já me acompanhavam viam os perrengues que a gente passava, mas não entendiam por que a amamentação da Elo estava tão bagunçada. Eu não tinha tempo e nem energia para vir contar para vocês, até porque eu precisava entender e elaborar o que estava acontecendo. Então hoje, passado um ano aí de todos os perrengues, a Elo já tem um ano, foi passando então 11 meses, eu tô aqui para compartilhar com vocês a nossa história, porque ela pode servir de inspiração e de apoio e de abraço, né? Que esse é o meu objetivo para quem vivencia, né, as dificuldades da amamentação, quem possa vir a vivenciar, ou até quem vivenciou um processo de desmame ou da amamentação que não deu certo, né? Porque a gente passou por um triz para não dar certo também a nossa história de amamentação. Então fica comigo e ouve essa história. O que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas dizem: "Ah, mas tu é consultora de amamentação e teve tanta dificuldade para amamentar". E eu quero dizer para vocês que eu ser consultora é o que me faz estar amamentando a Heloísa hoje, porque eu tive muita informação, eu tenho muita informação sobre o assunto e eu soube buscar os profissionais certos. E um detalhe bem importante: eu não esperei nem um minuto, né? Eu não esperei fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Eu, naquele momento, eu era mãe e eu corri em busca de apoio profissional. Então, para vocês entenderem, né, a Heloísa, apesar de mamar lindamente na sala de recuperação, já no primeiro dia de vida no quarto do hospital, eu comecei a sentir dor para amamentar ela. Achei que pudesse ser da postura desagradável, né, da cesárea, embora eu lateralizei bem o corpo, né, para ela ficar também alinhada, cabeça e tronco e costas, né, para ficar com o corpinho alinhado. Eu achei que pudesse ser isso que estava ocasionando dor e já uma fissura em ambos os mamilos. Um lado estava mais difícil para dar de mamar que o outro, e mais tarde eu vim saber que era em razão do torcicolo congênito, que foi diagnosticado super precocemente. Mas aí passou aquele período, né, em que eu tive que ficar lá de deitadinha, pude sentar para amamentar a Lô e as dificuldades persistiram. Embora ela fazia uma boca de peixinho boa, né, que daí vocês já devem saber que boca de peixe não é tudo numa mamada, porque o interno é o que fala mais, né, como o bebê movimenta essa língua para extrair o leite, enfim. Embora a boca de peixe estava lá lindamente, a Heloísa estava fissurando. Ela mamava bem, ela tinha um bom padrão de sucção e deglutição, sucção, respiração e deglutição, mas ela estava me machucando. Para ela estava perfeito, mas para mim não estava. Então já no primeiro dia eu suspeitei da língua, né, dela. Ela tinha um frênulo posterior, né, tipo 3. E é um frênulo que não são todos os profissionais que conseguem avaliar como um dificultador da amamentação. Aquele profissional que não estuda afinco a amamentação, a anquiloglosia, ele vai dizer que a língua tá ok. Então eu suspeitei da língua, eu acionei a minha rede de apoio virtual de amigas e consultoras de amamentação. E quero fazer um agradecimento super especial para Renata, para Adri, para Cris e para Dani, que vocês foram essenciais, vocês foram colo em todos os momentos que eu precisei para amamentar a Elo. Então já no primeiro dia de vida acionei essa rede aí toda, sou privilegiada, eu sei, por tê-las comigo. E elas me ajudaram muito, a gente fez chamada de vídeo para ver se era alguma questão, né, de posicionamento, enfim. E ficou aquela intriga, assim, aquela suspeita da língua, mas vamos observar, enfim. No quarto dia de vida eu não suportava mais a dor. Eu pensei no desmame porque a dor estava insuportável. Eu tinha lesões bem centrais nos 2 mamilos, né, que também é uma característica da anquiloglosia. E aí eu decidi buscar o apoio da osteopata, né? Eu tinha contato já
de uma osteopata excelente em Porto Alegre, que trabalha especificamente com bebês e crianças. Então, eu já sabia que ela atendia essa questão da amamentação. Corri para ela, implorei por um horário. Ela gentilmente conseguiu me encaixar. E eu sou muito abençoada, assim, porque eu tive um privilégio de poucas, né, que foi ser atendida no mesmo atendimento pela osteopata, a doutora Rita, querida, pela odontopediatra, doutora Daisy, e pela consultora de amamentação e amiga, a Adriane. Então, esse trio aí estava lá bem diante dos meus olhos, avaliando a Heloísa em conjunto. Vocês têm noção que é para mim, que sou da área da saúde, vivenciar isso diante dos meus olhos, o que a gente estuda, né, na faculdade do atendimento interdisciplinar, ele estava acontecendo comigo, com a minha filha, bem diante dos meus olhos, e que é tão difícil, tão raro da gente ver isso ainda hoje em dia, apesar de muito falado. Ele não é um atendimento que é fácil e que é oportunizado, né, para a grande maioria dos pacientes, dos usuários, da população, enfim. Então, esse trio fantástico aí identificou a questão da língua, mas a osteopata identificou muitas questões na Heloísa. Uma clavícula muito... Eu não sei explicar, Rita, eu vou ter que te chamar para falar sobre a clavícula da Elo, que naquele momento ela até me explicou que possivelmente por isto a Elo não tinha dilatado, porque ela não conseguia fazer, ela estava presa ali com aquela clavícula, ela estava presa, né, ali dentro do útero, enfim, da bolsa, e talvez por isso a gente não conseguiu a dilatação necessária para a Elo vir nascer de parto normal. Mas enfim, a osteopata descobriu também um torcicolo congênito na Heloísa, e também ela me explicou que o torcicolo congênito, ele geralmente é diagnosticado a partir dos 2 meses, que é quando fica mais evidente para o pediatra conseguir avaliar e conseguir perceber. Mas a Rita, querida, nos viu logo isso e a gente começou a tratar então no 4º dia de vida. Como a Elo tinha muitas tensões, tinha esse torcicolo, tinha essa questão da clavícula, a gente decidiu em conjunto, né, o odontopediatra sugeriu que fosse vista a questão da língua depois, que primeiro a gente trataria com a osteopata e se fosse necessário intervir na língua, a gente interviria depois. Mas aí eu voltei com uma esperança, acho que eu voltei achando que os nossos problemas estariam resolvidos, né, que a sessão da osteopata iria fazer algum milagre, e não fez, né, naquele momento era muita coisa para ser trabalhado, e a dor estava insuportável. Cada vez que a Heloísa mamava, eu chorava. E ao mesmo tempo eu não conseguia fazer o processo de ordenha para ofertar para ela, enfim. Ai, tava difícil. E eu lembro assim das madrugadas, especialmente, né, à noite é sempre mais difícil, e que a minha mãe me deu todo apoio e me ajudou muito. Então ela ficava com a Heloísa e me chamava quando tava na hora de dar de mamar. E aí eu lembro de eu sentada na poltrona, chorava feito uma criança, assim, chorava. A minha mãe saía de cena, daí eu sei que a minha mãe é muito religiosa, tem muita fé, e isso foi muito importante pro meu apoio, assim, porque eu pensava, já que eu não tô conseguindo ter fé, nesse momento a minha mãe tá tendo por mim e tá fazendo por mim. Ela saía e ia fazer a oração dela, ela não falava uma palavra, e ela voltava, né, dizia... vai dar certo, só falta mais um pouquinho, calma que tá tudo indo bem. Eu pensava, gente, indo bem como, né? Mas é um baita apoio, sabe? Essa rede de apoio mesmo e não de agouro, né? Como diz a Vânia Gato. Mãe, eu sou grata demais por ti, tu é um anjo aqui na Terra. E no 6º dia de vida eu chamei a odontopediatra e deixei ela numa saia justa. Eu disse assim, Daisy, se eu tivesse ido direto pra ti com a Heloísa pra avaliar a língua, tu iria encaminhar para osteopata? Eu sei que tu iria, mas tu iria cogitar não fazer a frenotomia, que é o corte, né, na língua? E ela, bah, Carol, que saia justa que tu me deixou. E a gente foi conversando até que ela disse, não, eu acho que eu avaliaria para fazer a frenotomia. Eu disse, então tu acha um horário na tua agenda que eu tô indo aí com a Heloísa? E a Daisy me disse, Carol, eu não tenho horário para daqui 2 semanas à frente. E naquele momento, era de manhã cedo, eu pensei, não, Deus, tu vai agir pra gente, pra dar certo, pra essa menina fazer a frenotomia dela. E eu disse, Daisy, algum paciente teu vai desmarcar
tu me desculpa falar isso, mas algum paciente teu não vai mais precisar do teu atendimento e vai desmarcar. 2 horas depois, a Daisy me manda um WhatsApp dizendo: Guria, o que é essa tua boca? Hoje de tarde tem vaga, tu quer? Eu falei: tô indo. Estamos indo hoje à tarde fazer a frenotomia da Elo. Então, aos 6 dias de vida, a Elo estava no consultório da Daisy em Porto Alegre fazendo a frenotomia. E aí é também, né, se tem um senso comum de que o frênulo resolve tudo. Mas assim, gente, a Elo tinha aquela língua desde sempre, desde o útero, né? Ela já tinha 6 dias de vida, ela já mamava com aquela língua. E ela, óbvio, o bebê, ele é muito inteligente, muito esperto, ele faz compensações. Então a Heloísa já havia feito compensações intraorais para dar conta daquela língua. Então não foi num passe de mágica, não voltei para casa e estava tudo resolvido. Mas eu fui sentindo uma melhora gradativamente. Paralelo a isso, a gente seguiu as consultas com a Rita, com a osteopata, e enfim, aí eu pensei, quando a Heloísa estava com 1 mês de vida, né, depois de 30 dias, a gente finalmente pôde dizer que estava tudo desenhado, tudo bonitinho, tudo redondo, e eu pensei, estamos resolvidas, nada mais vai impedir essa amamentação, porque se eu tiver uma mastite eu sei como resolver, se eu tiver um ducto eu sei o que resolver, eu sei como evitar para que isso não aconteça, né, sei formas de tentar evitar. Enfim, né? A pessoa aqui achou que sabia tudo e não sabia era nada. Quando a Elo tinha 2 meses, a Heloísa passou... Ela estava com uma suspeita de APLV, né? Que é uma história para outro momento, né? APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. O irmão dela teve essa alergia, então a Heloísa apresentou muita cólica desde cedo, muito refluxo oculto, né? Que a gente via que vinha, voltava, ela sentia dor, ela chorava. E ela teve também um episódio muito grande de uma assadura que deixou a pelezinha ali da região anal em carne viva, né? Ela chorava para fazer xixi, para vocês terem ideia. Eu trocava ela assim, que ela fazia o cocô, e mesmo assim cada cocô parecia que vinha rasgando a pele dela. Foi horrível, foi um processo muito difícil para mim, de ver ela chorar de dor, né? E foi difícil para contornar. Então eu comecei a dieta mais rígida a partir daquele momento. E, enfim, ela tinha essa suspeita e aos 2 meses a Heloísa, ela passou a recusar o peito. Não é recusar, mas ela vinha pro peito e ela não mamava, ela não sugava, ela chorava. Ela chorava de fome fora do peito e chorava no peito por não saber mais mamar. E aí, gente, é uma coisa incrível, assim, porque ela mamava tão bem. O que aconteceu? Ela sugava tão bem. Todo bebê a termo nasce sabendo sugar, que é diferente de saber mamar. Então a Heloísa sabia sugar, mas ela vinha pro seio e ela não sugava mais. Ela ficava paradinha, com o olhar me olhando, o olhar assim pro ladinho, e chorava. E aí eu fui buscar, tentar entender o que estava acontecendo. Se eu fosse a minha própria consultora de amamentação, eu diria que esta pessoa estava usando bicos artificiais, o que não era o caso, né? Porque ela tinha um padrão de comportamento de recusa ao seio muito próximo, parecido a um bebê que faz uso de bicos artificiais. Ficava irritada, chorava, né? Não mamava, não sugava. E então busquei, a gente já estava em acompanhamento com a osteopata e a gente intensificou esses atendimentos para buscar entender. Naquela oportunidade a gente remarcou uma reavaliação com a Daisy, né, com a odontopediatra, para ver se tinha ficado ali alguma questão da freno que precisava intervir novamente. Mas aí a Heloísa foi avaliada pela odonto e a princípio estava tudo ok, a parte do freno. E aí as duas, né, a odonto e a osteopata, num atendimento em conjunto novamente, elas identificaram que a Heloísa tinha criado uma disfunção oral, né? Ela tinha criado um mecanismo de proteção contra o refluxo que ela sentia. Tamanha dor que ela tinha daquele refluxo, a Elo posteriorizou a língua dela, né? O bebê, para mamar, ele precisa ter a língua, vamos supor que isso aqui é a língua, ele precisa ter a língua anteriorizada para fazer o movimento de extração do leite materno no seio. A Heloísa ficou com a língua posteriorizada, então ela não sabia mais fazer esse movimento, ela não sabia mais sugar, porque ela ficou com a língua lá atrás no palato.
Aí eu fui também, então, saí da osteopata, já combinei atendimento com a fonoaudióloga, também consultora em amamentação, a Milene, que foi também um anjo, assim, pra nós. E a Milene deu muita esperança de que a gente ia fazer os exercícios e que ia dar tudo certo e tal. E aí a gente começou uma saga muito grande pra Heloísa voltar a mamar no peito, fazendo 1000 exercícios fonoaudiológicos, né? Não seria fonoaudiológico, seria exercícios intraorais, enfim. Só que para todos os exercícios prescritos, a Heloísa precisava sugar. E eu botava o dedinho na boca dela e ela não fazia o que todo bebê faz, que é sugar. Ela ficava ali com aquela boquinha, não até fechava e ficava num padrão mordedor. Ela não fazia a sucção e ficava num padrão mordedor. Então, era muito frustrante cada exercício que a gente fazia com a Elo, porque ela não fazia minimamente o que precisava, né? Então, não tinha como a gente evoluir. E aí eu fui perdendo esperança da nossa amamentação dar certo. Eu passei 30 dias ordenhando leite, tirando leite e ofertando para a Heloísa. E aí foi muito frustrante para mim, enquanto consultora de amamentação, porque, como eu já mencionei, a Heloísa não estava com a língua anteriorizada. E para ofertar também o leite no copinho, na colher dosadora, a Heloísa precisava vir com a língua pegar esse leite. Eu não posso, né? Jamais se pode jogar o leite na boca do bebê. A Heloísa não fazia isso, gente. Então, a nossa última alternativa, com muito choro e com muito medo, mas com muito apoio e empatia da Milene. Eu me lembro que a Milene me disse assim: Carol, precisa ser prazeroso o fato de se alimentar para a Heloísa também. Nesse momento não está sendo. Se a mamadeira nesse momento vai ser o recurso que a gente tem, a gente vai dar. Ela precisa sentir prazer em se alimentar para voltar a sugar, né? Porque ela tinha aquela memória de que era ruim se alimentar porque causava dor para ela. E daí aquilo foi o alento que eu precisei, né? E eu pensei, bom, eu sei também a luta que vai ser pra gente tirar a possível confusão de bico e de fluxo que vai ter, mas eu também tô respaldada pela Milene, eu tô respaldada e eu vou ter o apoio pra gente fazer isso. Então, a gente deu a mamadeira e não é que foi um passe de mágica, porque a Heloísa não sugava na mamadeira também, mas o fato dela morder na mamadeira fazia ela se alimentar, porque fazia sair o leite. O leite na mamadeira sai muito fácil, né? Então, aos poucos, ela foi conseguindo. E aí foi todo um processo, a gente intensificou a osteopatia. Naquele momento, a nossa osteopata que fazia o acompanhamento da Elo, ela estava entrando de férias, a Rita. E aí a gente foi na Celita, outra osteopata em Porto Alegre, maravilhosa. Fomos em 2 sessões de 15 em 15 dias, porque também não dá pra fazer a osteopatia semanalmente, né, o tempo inteiro. E aí na segunda sessão, eu me lembro que a Celita estava muito frustrada, assim, da Heloísa não mamar, de sair de lá sem sugar. E eu também, né, foi frustrante, assim, porque eu fui com muita esperança, hoje vai dar certo, ela vai fazer os exercícios na Elo. E a gente saiu de lá sem a Elo sugar. Mas a gente tinha uma consulta em seguida com a Milene nesse mesmo dia, a fono. E a gente chegou lá e eu já tava assim chorando, falando pra Milene do quanto tinha sido frustrante, porque eu tinha esperança, né? E aí a Milene foi fazer os exercícios com a Elo, ela falou: epa, como assim ela não tá sugando? Olha aqui, Carol, olha a força. Então, assim, do trajeto da osteopata até o consultório da fono, a Elo passou a sugar. Uma sucção ainda fraca, mas ela estava sugando. Pra quem não estava sugando nada, aquilo foi uma grande vitória, assim, pra mim, pra nós todos, né? E a osteopata me disse, esse atendimento de hoje, eu não me lembro se ela falou 24 ou 48 horas que o organismo fica ainda se reorganizando, né, pra buscar se ficar em harmonia, enfim, em equilíbrio. E foi. A gente chegou em casa, eu segui no processo de ordenha, né, e acho que é um detalhe importante eu falar que eu precisei fazer uso de galactogogos, né, que são medicações que o efeito colateral é a produção de leite. Fiz com prescrição médica, tá, gente? É importante vocês saberem que para qualquer uso, né, é importante que se tenha a prescrição médica, tanto de
Tem muitas ervas, inclusive fiz uso de ervas de chás, tá? Mas é importante vocês verem as condições de saúde de vocês, porque a erva também tem contraindicações, né, para determinadas patologias. Então, fiz uso, precisei potencializar a minha produção de leite, porque foram 30 dias só tirando leite com a bomba, né? Foram 30 dias sem a Elô mamar no peito. E nunca na vida uma bomba é igual do que um bebê mamando, né? O bebê tem muito mais eficiência em extrair o leite, em garantir uma boa produção de leite, né? E aí vocês sabem que quanto mais o bebê mama, quanto mais leite é tirado da mama da mãe, mais leite esse organismo, essa mama vai produzir. E as pessoas que sabiam do que a gente estava vivendo, na tentativa de ajudar as pessoas fora do meu núcleo familiar, tá? Porque o meu núcleo familiar, eu quero deixar um parênteses aqui. Me faltam vidas para agradecer a minha rede de apoio, a minha irmã, meu marido, meu amor, meu companheiro de vida, Dani. Eu não sei o que seria de mim e dos teus filhos sem esse teu apoio, sem essa tua compreensão da importância do aleitamento materno, né? Mesmo antes de eu estudar sobre o assunto com o Joaquim, tu sempre deu o apoio necessário para que a gente conseguisse. E a minha mãe, a minha sogra, todos foram excepcionais em me apoiar. Em nenhum momento eles me falaram para dar fórmula, em nenhum momento eles me falaram para desistir. Eles simplesmente me abraçavam, em alguns momentos eles não sabiam o que me dizer e eu só tinha o abraço deles, que era o que eu precisava naquele momento. E em muitos outros momentos eles me emprestaram a fé, a confiança e a esperança que eu não tinha mais, né, de que a nossa amamentação fosse dar certo. Eles me diziam, falta bem pouquinho. Carol, se tu não conseguir amamentar, ninguém mais vai conseguir. Olha, todo o teu esforço, o teu empenho, falta pouco, vamos lá. Então eles não me deixaram desistir, em nenhum momento eles me davam um gás quando eu pensava que tudo ia terminar. E aliás, as pessoas que não são próximas, assim, do núcleo familiar, que não são do núcleo familiar, elas que sabiam do que eu estava vivenciando, na tentativa de me ajudar, elas me diziam, Carol, vai curtir a tua maternidade, a amamentação não é tudo num maternar, né? Tu não vai ser menos mãe por não amamentar. E de longe, não era isso que estava em jogo para mim. Nunca foi, eu nunca pensei nessa questão do mãezímetro, né? Da amamentação ser ou não mais ou menos mãe. Mas por eu ter todo o conhecimento e por eu saber já de algumas dificuldades da Elô, dificuldades não é nem dificuldades, mas a Heloísa ela tem o palato muito fundo, muito alto e estreito, né? Tanto que depois desse período de dificuldade, ela passou a ficar num padrão de boquinha bem aberta, assim, como se ela fosse uma respiradora bucal, uma hipotonia muito grande. E então eu sabia de toda a importância que a amamentação tem e que teria para a Elô, para justamente para a face dela, né? Para o desenvolvimento da face, dos músculos faciais, para o desenvolvimento do palato, inclusive para a gente tentar modificar essa estrutura que é tão alta e tão estreitinha, né? Para não trazer problemas maiores no futuro. Então, não só por uma questão nutritiva, né? Ali a amamentação da Elô para mim era importante por muitas questões. Então, eu deixo aqui uma reflexão bem importante. Porque assim, apesar de eu estar ordenhando direto, eu tinha esse privilégio de ter alguém que ficava com a Elô no colinho, que olhava ela para mim para poder ordenhar. Mas o tempo que eu não estava ordenhando, eu estava curtindo a Elô. Eu estava curtindo cada aprimoramento do desenvolvimento dela, cada sorriso que foi aos poucos passando a ser social. Ela sorriu muito cedo socialmente. Então, assim, eu tava curtindo ela muito. O puerpério dela, apesar de toda essa dificuldade, eu tava preparada psicologicamente. Então, foi um puerpério leve, né? Eu considero um puerpério leve comparado com o do irmão dela, que eu, né, romantizei muito na época, 6 anos atrás. Não se tinha tanta informação, tudo que eu lia era uma maternidade muito romantizada, e foi dessa forma que eu me preparei para o Joaquim, e eu tomei um tombo muito grande, diferente da Elô, né? Então, apesar de todos esses perrengues,
psicologicamente estava sendo leve, eu estava curtindo e amando cada dia mais aquele serzinho. E aí eu quero deixar uma reflexão. Se a amamentação faz parte do maternar de quem escolhe viver esse processo de amamentação, tá? E tem todo o meu respeito quem não quer amamentar, porque não, a amamentação ela tem que ser uma coisa que é do desejo da mulher, tá? Mas assim, a mulher que escolhe amamentar, que quer muito isso, como pode que lutar pela amamentação não faz parte do maternar? Para mim não fazia sentido quando as pessoas diziam que talvez ia ser melhor para mim curtir a maternidade de outra forma, sabe? Não fazia sentido nenhum. E vocês percebem que linha tênue e subjetiva a gente tem sobre a maternidade? Sobre o maternar? O maternar é muito individual. É de acordo com a história de vida daquela mulher, com o seu conhecimento, com o que ela busca para si. E nesse processo da Heloísa, eu entendi algo muito importante também, e que eu quero deixar aqui de alerta para todo mundo. Porque enquanto eu não conseguia amamentar a Elo naquele 1 mês, eu chorei muito, né? No início eu chorei de muita dor física. E depois eu chorei de muita dor emocional, porque eu pensava, caramba, quanto tempo eu vou ter que fazer de terapia para dar conta dessa frustração de não amamentar a Heloísa. Era doído demais pensar pra mim. E vocês podem achar bobo isso, sabe? Mas cada um sente de um jeito. E eu tinha me preparado pra tudo, pra todas as dificuldades. Mas não para não conseguir superar as dificuldades. Eu não me preparei pra isso. Então, na época, eu pensei que eu tava vendo já, mas eu não tinha tempo, mas eu já tava pensando assim, aonde eu ia buscar apoio psicológico, qual seria a minha psicóloga naquele momento. Já tinha contato, né, da psicóloga anterior que me acompanhava. E eu pensava, vou ter que ir, porque eu não posso deixar que essa frustração crie dentro de mim uma mágoa, um rancor e uma raiva que me impeça de continuar ajudando outras mães nesse processo de amamentação. E é isso que eu quero deixar também de cuidado, assim, que vocês possam olhar para as feridas de vocês e pensar se essas feridas não impactam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu sou muito bem resolvida com o fato de não ter tido os meus filhos de parto normal, né? Mas já me doeu muito ver postagens sobre o parto natural, já me doeu muito. E hoje, esse processo de amamentar a Elo me fez entender e me fez enxergar que era uma ferida minha, cara. Que aquela postagem, ela não tava de forma alguma me atacando, mas eu me senti atacada. Porque eu não tava com a ferida fechada, eu não tava com a ferida curada. Então, fica esse alerta, né? Porque nem toda a informação que a gente vê nas redes, ela não serve para te atacar. Ela serve para informar e para tentar ajudar aquela mulher que está precisando de ajuda, que está precisando se informar para passar e vivenciar aquele processo. Eu aprendi, né, com toda essa história, que não dá para dizer que a gente venceu, né? Vencemos nesse momento, mas a gente não sabe o percalço que pode ter aí na frente. Mas já me sinto uma vitoriosa. Elo hoje está com 1 ano e 1 mês. Então já passamos 11 meses, 11 meses desse perrengue, né, que tivemos, que foi muito forte, muito intenso, muito marcante. Eu lembrei de muitas mulheres que eu ajudei que viveram situações parecidas e que por talvez não ter um entorno profissional, né, alguém que avaliasse a língua com mais afinco, né, todas essas questões que tiveram que fazer esse desmame doloroso, né? Eu lembrei de mulheres queridas, assim, que eu pude acompanhar de perto. E a questão da rede de apoio, né? Amamentar é um fator biopsicossocial, envolve a questão biologia, envolve o psicológico daquela mulher, mas envolve toda uma sociedade, tá? A questão as nossas políticas públicas, elas não são favoráveis à amamentação, se a gente for ver, né? Uma licença maternidade de 4 meses não é favorável para um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, a amamentação, nem de perto,
é responsabilidade única da mãe, da mulher que está amamentando, tá? A amamentação é a responsabilidade de todos nós. E aí tem um slogan, uma campanha antiga do Ministério da Saúde que fala: quem não tem peito, dá apoio, né? E é isso, quem não pode amamentar esse bebê tem que ser essa rede de apoio de fato, de fazer a comida, de dar um incentivo, de se informar sobre a amamentação, para não induzir essa mulher ao desmame, né? Então, é isso. A minha rede de apoio, ela sabe muito, porque eu vivo falando sobre a amamentação. Então, é natural para eles nem não proporcionar essa pulguinha na orelha, né, de que daqui a pouco uma fórmula é melhor, e aí eu não sou contra a fórmula, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive a Elo usou fórmula ali no meu processo de amamentar ela, quando o meu leite não estava sendo suficiente. A fórmula salva bebês, tá? Mas a gente tem uma indústria muito desfavorável, porque a primeira dificuldade antes de se olhar para a amamentação é a introdução de fórmula, que pode vir a virar uma bola de neve. Eu tinha muitos planos de cursos voltados para amamentação nesse meu puerpério. Eu tive o privilégio de ficar quase um ano, né, com a Heloísa, de licenças todas que eu deixei acumular, férias, enfim. E eu tinha muitos planos de cursos, né, que eu já estava de olho, que eu sabia que ia ter. Mas mal sabia eu que a minha maior escola da vida estava bem diante dos meus olhos. 24 horas no dia, tem olhos de jabuticaba, sorriso encantador, um sono ruim, e se chama Heloísa Daldon Bortoli. Minha filha, quanto aprendizado tu já me proporcionou nesse um ano de vida. Quanta coisa linda, desafiadora, a gente já viveu juntas. Muito obrigada por ter me escolhido. Muito obrigada por esses desafios que me fizeram crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional, que eu pretendo ser para outras mães. Muito obrigada, meu amor, eu te amo. Um beijo. Eu espero que a nossa história sirva de inspiração, de apoio e de colo para todas vocês.